Seja bem-vindo, pastor Ricardo Milano. Passa a palavra. Amém, amém. A paz do Senhor para todos. Os irmãos podem me ouvir bem? Sim, forte e claro. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, então, em nome de Jesus. Sim, pastor. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que os irmãos estão me dando de estar com vocês nessa manhã, né? Aqui no Brasil ainda é de manhã, vocês aí devem ser quase 5 horas da tarde, deve ser 4:30 da tarde, né? E eu vou entrar direto no texto da palavra de Deus, então, para nós não perdermos mais tempo, né? Eu vou ler apenas um versículo da palavra de Deus, ou talvez poucos deles. Abra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 3, versículo 10 e 11, nós vamos ler, né? E depois nós vamos discorrer sobre alguns textos. Êxodo, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos? Bendito eterno Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a minha vida nesse momento, Pai. Quero te suplicar a Tua misericórdia, a Tua graça. Quero te suplicar, Jesus querido, o Teu Espírito Santo, Pai. Meu Deus, eu sei que eu de mim mesmo nada sou, eu nada posso fazer, mas eu entrego a minha vida em Tuas mãos agora, Senhor amado, confiado, Senhor, na Tua misericórdia e confiado, Senhor, no sangue de Jesus que nos purifica e nos lava de todo pecado. Em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, Pai, por misericórdia da minha vida, Pai amado, por amor do teu povo, Senhor amado, e somente para teu louvor, tua honra e tua glória. Fala conosco nessa manhã, é o que eu te suplico, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 3, versículo 10 e 11, esses versículos que nós lemos, narram o momento do chamado de Deus para a vida de Moisés, né? Quem foi Moisés? Eu pensei aqui, foi. Quem foi Moisés? Né? Moisés foi um servo de Deus, nascido no Egito, debaixo de um momento de muita tribulação, muita luta, que cresce no Egito. Aos 40 anos de idade, ele é obrigado a fugir do Egito. Aos 80 anos de idade, ele tem um encontro aqui com essa sarça ardente. Esse texto que nós estamos lendo, ele ocorre quando Moisés tinha 80 anos de idade, né? Foi quando ele teve esse encontro com aquela sarça ardente. Se nós formos pegar o texto, meus irmãos, de Números capítulo 12, versículo 3 e 4, a gente vai ver a palavra de Deus dizendo que Moisés era o homem mais manso da terra, né? A Bíblia enfatiza a mansidão do caráter de Moisés. Só que o homem mais manso da terra, ele não começa o seu ministério como o homem mais manso da terra. Se nós formos olhar a palavra de Deus, ele nasce no momento, em primeiro lugar, de muita tribulação. Qual era a situação que havia na vida de Moisés quando ele nasceu? Havia uma ordem do faraó, né, rei do Egito, de que se nascesse menino deveria ser morto, se nascesse menina poderia viver. E as crianças, os meninos, eram jogados no rio Nilo para servir de ração de jacaré, né? Para servir de comida para jacaré. Só que a gente lê ali a palavra de Deus, olha, em Êxodo capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer assim: foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do caminho. Então, quando a palavra de Deus diz assim, ó, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês já viram alguma mãe, quando o filho nasce, né? Ela falou assim, nossa, que menino feinho. Vocês já viram isso acontecer? Não existe isso, né, irmãos? Isso não existe.
Tá? Toda mãe, quando o filho nasce, acha o menino feio. Pode ser bonito, pode ser feio, não interessa. Né? Para a mãe, é o menino mais lindo do mundo. Então, quando a palavra de Deus aqui está dizendo assim, olha, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, eu quero dizer para você que a Bíblia está dizendo, está dando uma dica, que no rosto de Moisés já existia uma unção diferente na vida dele. A unção que tinha na vida de Moisés já era algo diferenciado. Moisés já nasceu com um propósito do Senhor. Já havia um propósito de Deus ali, né? E a Bíblia continua dizendo que aquela mulher, a Joquebede, ela escondeu aquele menino por 3 meses. E como não pôde mais esconder esse menino, ela fez um cestinho, colocou Moisés dentro e colocou ele naquele cestinho e botou no rio Nilo. E falou assim, Deus, agora está na tua mão, né? Eu não tenho mais o que fazer. Irmãos, aqui o rio Nilo, a gente precisa entender a dimensão do que está sendo falado aqui. O rio Nilo tem locais, tem margens, pontos no rio Nilo, que de uma margem do rio você não vê a outra, né? O rio Nilo, a gente está falando de uma comparação como se fosse um rio Amazonas. Ele é um dos grandes rios da terra, o rio Nilo. Então, a gente às vezes fala, ele colocou no riozinho ali e foi dar no pé da princesa. A gente não está falando de qualquer rio, irmãos. A gente está falando de um rio que tem crocodilo, a gente está falando de um rio que tem águas caudalosas. É lógico que eu imagino que ali naquele ponto do rio talvez não fosse tanto assim, mas era o rio Nilo. Entenda uma coisa, irmãos. Às vezes, a gente luta pelos nossos filhos de uma forma, com todas as nossas forças, mas vai haver um momento, irmãos, que você vai ter que entregar nas mãos do Senhor e vai falar, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia, e daqui para frente é o Senhor que vai ter que tomar conta, e entregar nas mãos do Senhor e confiar que Deus vai agir, e você continuar com seus joelhos no chão, e falar, meu Deus, tenha misericórdia e age na vida do meu filho. Né? A vida de Moisés, irmão, foi assim. E quando Joquebede fez o que tinha que fazer, porque era o que dava para ser feito, a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus realmente tomou conta da vida de Moisés. Irmãos, se nós formos olhar onde era que o povo de Israel vivia nessa época, vocês vão entender que ele vivia na terra de Gósen, né? Esse texto, essa menção está feita no livro de Gênesis. Foi para lá que José levou o povo de Israel. Onde era a terra de Gósen? Era a terra mais fértil do Egito. Onde era isso? No delta do rio Nilo. O que é o delta? O delta do rio Nilo é o lugar onde o rio Nilo já está desembocando para o mar. Então, veja bem, eu sou obrigado a compreender que quando aquele cestinho vai parar nos pés da princesa, da filha de Faraó, né, eu sou obrigado a entender que a capital do Egito, o local onde morava a princesa filha do Faraó, era rio acima. Porque rio abaixo, irmão, só tinha o mar. Tá? Então eu sou obrigado a entender que aquele cestinho, quando é colocado ali naquele rio, ele sobe rio acima, aleluia, para ir parar nos pés da princesa filha de Faraó. Né? Ele vai caminhar rio acima, até cair direto no pé da princesa filha de Faraó. Irmãos, eu quero dizer aqui para você, quando Deus tem um propósito na sua vida, irmão, você pode dar a volta, você pode fazer o que for, você vai chegar no ponto que Deus quer que você chegue. Deus vai fazer acontecer, Deus vai trabalhar. Eu não sei, irmão, se Deus colocou um foguete a jato naquele cestinho, eu não sei se foi o anjo que levou, eu não sei se Deus mandou o vento, eu não sei se ele pegou carona nas costas de um crocodilo, mas o fato é que aquele cestinho ele termina exatamente nos pés da princesa filha de Faraó. Irmãos, quando Deus tem um propósito na sua vida, você pode ficar descansado, pode passar luta, pode ter dificuldade, vai haver momentos de temor, vai haver momentos de tribulação, de perguntar e dobrar o joelho e falar, meu Deus, e agora? Vai ter momentos que essas coisas vão acontecer, mas eu quero dizer para você, Deus vai se encarregar de todas as coisas e Deus vai agir, aleluia, e vai fazer a vontade dele acontecer, aleluia, glória a Deus, aleluia.
A Bíblia diz que aquela princesa pega aquela criança e Miriam já estava ali de butuca, falando: você quer que eu vá chamar uma ama de leite para cuidar dessa criança para você? E a palavra de Deus diz que a princesa falou: pode ir, vai. E ela busca a própria mãe do menino, né? Ela busca a própria mãe do menino. E quando a mãe do menino chega, a princesa fala assim: olha, leva esse menino, cria ele para mim e eu vou pagar a conta para você. Eu vou dar o salário. Olha só, diz aqui a palavra de Deus, versículo 7 do capítulo 2. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Preste atenção, irmãos. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos na direção do Senhor, Deus paga a conta. Deus se responsabiliza, viu? Quando nós estamos na direção do Senhor, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, Deus paga a conta. Nenhum soldado vai para a batalha às suas próprias custas, mas ele é sustentado pelos seus superiores. Glória a Deus, aleluia. Quando nós estamos fora da direção de Deus, nós pagamos a conta. Quando nós estamos fora da direção de Deus, nós pagamos a conta. Mas quando você está na direção de Deus, Deus se responsabiliza e ele provê todas as coisas. Glória a Deus. Eu vejo a vida de Jonas, irmãos. A palavra de Deus diz que num determinado momento, Deus faz um chamado para Jonas. Jonas, vamos trabalhar. Vamos lá que eu quero levar você para Nínive, que tem um povo meio torto lá, que você está precisando ouvir uma palavra tua. E Jonas não queria ir para Nínive. Não é porque ele tinha medo, é porque ele queria realmente que os ninivitas morressem. Tá? Você vai pegar isso no capítulo 4 de Jonas. Jonas não queria ir porque ele não queria que a misericórdia de Deus alcançasse os ninivitas. Você vai, leia lá em capítulo 4 de Jonas que você vai ver isso. Então a palavra de Deus diz que ele se desvia da presença de Deus. E ele fala assim: não vou, não quero, não faço. E blá, 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 aquela criancinha mimada, marruda, né? Não vou. Então ele, em vez de ir para Nínive, ele desce a Jope. Em Jope, ele desce ao porto. No porto, ele paga a passagem do navio. Ele desce ao navio. E no navio, ele desce ao porão do navio. E no porão do navio, ele desce ao mais profundo sono. Porque a vida de quem está fora da direção do Senhor é isso mesmo, meus irmãos, é só declínio, é só descer, por mais que a pessoa tente se agarrar, mas ela só está descendo, 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 porque Deus está falando: vai para a direita, e você vai para a esquerda. E eu acho interessante nesse texto de Jonas, que a palavra de Deus aponta ali em Jonas capítulo 1, que ele pagou a sua passagem. Jonas pagou a sua passagem para entrar no barco, para entrar naquele navio, né? Irmãos, quando você está na direção de Deus, Deus providencia todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Moisés, ele volta agora para o colo da mãe, e a mãe agora sendo sustentada e guardada pela princesa, filha de Faraó. E Moisés vive com a sua mãe durante sua infância, né? Durante a sua infância, até que num determinado momento ela é levada de volta, ele é levado de volta para a princesa, e ele passou a ser filho. Aos 40 anos de idade, o homem mais manso da terra, que olha para aquela situação, sabendo que ele era, na verdade, hebreu, que ele era judeu, sabendo que, na verdade, aqueles que estavam sofrendo ali eram, na verdade, escravos, mas eram seus irmãos. Ele, dentro de um conflito interior, irmão, você pode ter certeza que 40 anos que Moisés viveu ali, ele viveu num conflito interior tremendo, terrível. Ele viveu lutando com a identidade dele. Ele falou: meu Deus, eles são o meu povo. Deve ter gente aí, inclusive, que na minha infância eu cresci com eles, né? Como é que eu posso ficar aqui vivendo no palácio enquanto eles estão morrendo e sendo tratados desse jeito? E aí, o homem mais manso da terra decide começar o seu ministério. Como é que o homem mais manso da terra
começa o seu ministério. Versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia, né? Irmãos, olha a situação, irmãos. Olha o que Moisés faz, né? Quero dizer uma coisa para você, irmãos. Tem muita gente que pode pensar que isso aí foi um acidente. Eles estavam brigando ali, começou uma briga. De repente o egípcio caiu, vai ver, bateu a cabeça numa pedra e morreu, né? Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui, não, irmãos. A palavra de Deus está dizendo que Moisés premeditou aquele assassinato, né? A palavra de Deus está dizendo aqui que Moisés, ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não vinha ninguém, matou o egípcio e escondeu o egípcio na areia. Moisés, o homem mais manso da terra, ele começa o seu ministério com um assassinato, irmãos. Viu? Com um assassinato. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, por que eu estou dizendo isso? Os seus erros do seu passado, irmãos, não ditam quem você é e qual vai ser o seu futuro. Viu? O sangue de Jesus tem poder para curar a tua vida, para te libertar, para te purificar. Se você se arrepende dos seus pecados, se você tem um desejo de estar na presença do Senhor, obedecer ao Senhor, o sangue de Jesus tem poder para te libertar, para te salvar, para te curar, para te purificar e para transformar a tua vida. Quando Deus chama Moisés, irmãos, talvez Moisés não fosse nada. Moisés começa a falar, Senhor, quem sou eu para fazer isso, fazer aquilo, né? Moisés não sabia realmente quem ele era, irmãos. Moisés não sabia quem era o Deus dele. Moisés não sabia que num determinado momento ele ia pôr a mão dentro do peito e a mão ia sair leprosa, ia pôr de novo a mão no peito e a mão ia sair purificada. Ele não sabia que ele ia jogar a vara dele no chão e ela ia virar uma cobra, ia pegar a cobra pelo rabo e a cobra ia se tornar cajado de novo. Ele não sabia que com aquele cajado ele ia fazer aqueles 10 prodígios que foram feitos no Egito e ia abrir o mar vermelho. Ele não sabia nada disso porque ele ainda não conhecia o Deus dele. Aleluia! Mas Deus sabia o que ia fazer com Moisés, viu? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se Deus tem um chamado na tua vida, se entrega, deixa Deus trabalhar, aleluia, porque é Deus que vai cuidar de todas as coisas. Você está achando que é você que faz alguma coisa? Você está achando, aleluia, que você tem poder para enfrentar o inferno? Meus irmãos, se não fosse o sangue de Jesus, se não fosse Jesus por nós, como nós íamos enfrentar Satanás? Como nós íamos enfrentar o inferno, irmãos? Quem você pensa que você é? Você acha que você tem poder para alguma coisa? O poder todo pertence a Deus, todas as coisas pertencem ao Senhor. Se Deus falar sim, é sim, se Deus falar não, é não, e acabou. Aleluia, glória a Deus. E não tem homem, não tem presidente, não tem diabo nenhum que vá contradizer o que Deus fala. Aleluia. Se Deus falar, vou fazer, quem é o homem para segurar? Aleluia. Se Deus falar, vou fazer, quem é o homem para segurar? Moisés, por causa daquela situação, né? Que a gente vê o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra. Ele começa a situação, o ministério dele com assassinato. Por que isso, irmãos? Porque Deus não chama quem é capaz de fazer nada, mas Deus capacita aqueles que Ele chama, viu? Deus, ao longo da tua história, Deus vai trabalhando, Deus vai mudando, Deus vai te lapidando. Se você for olhar Êxodo capítulo 2, Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você vai vendo nesse processo todo do livro de Êxodo que o caráter de Moisés, a confiança de Moisés em Deus, ela vai mudando, né? Deus vai trabalhando. Moisés chega em determinados momentos e fala assim, olha Deus, o Senhor não fez nada. O Senhor me trouxe aqui e não fez nada para esse povo, né? E Deus falou assim, pois agora você vai ver o que eu vou fazer, né? E Moisés vai vendo, ele vai tendo aprendizado com essa situação e vai desenvolvendo uma relação de confiança. Irmão, se você aceitar, obedecer, se entregar na mão do Senhor e deixar Deus agir na sua vida, você vai ver o que Deus vai fazer na tua comunhão, na tua intimidade com Deus. Às vezes, meus irmãos, a gente vivia uma vida medíocre, uma vida espiritual medíocre, uma vida financeira medíocre, tantas áreas, tanta coisa medíocre, porque a gente não quer se entregar e deixar Deus agir como Deus quer agir, viu? Se você coloca nas mãos do Senhor,
tudo que você põe na mão de Deus, seja o teu dinheiro, o teu tempo, sua família, os seus pensamentos, seus sentimentos, tudo que você coloca na mão de Deus, Deus potencializa, Deus multiplica isso, tá? Deus age, Deus trabalha, aleluia, Deus lapida o seu ser. Moisés, ele vai sendo lapidado. Moisés, naquele momento, irmãos, quando ele começa o ministério dele, ele começa com o braço da carne, e por isso que deu no que deu, né? Por isso que deu no que deu. Mas, quando você começa a agir, movido pelo Espírito Santo de Deus, as coisas são diferentes. Você não precisa nem tocar em ninguém, mas Deus faz acontecer, viu? Deus faz acontecer. Em Êxodo, capítulo 3, que nós lemos, Moisés tem um encontro com a sarça ardente. Aos 40 anos de idade, Moisés, por causa daquele assassinato, ele é obrigado a sair corrido do Egito, né? Ele é obrigado a sair dali, porque senão iam pegar ele. E, no entanto, ele vai para o deserto de Midian, ali ele encontra sua esposa, ele encontra seu sogro, ele se casa, ele já está com 2 filhos, e agora ele está com 80 anos de idade. Irmãos, já tinham se passado 40 anos. 40 anos. E Moisés tem um encontro na sarça ardente. Versículo 1 do capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Glória a Deus. Primeira coisa, irmãos, eu não sei se alguém já teve curiosidade de olhar no mapa aonde é o deserto de Midian e onde é o Monte Horebe, o Monte Sinai, aonde aqui Moisés ele vai ter esse encontro com a sarça. Irmãos, tem um chão ali, viu? Tem uma caminhada, tem um braço de mar que separa ali aquele pedaço. Moisés, irmãos, para ele ter chegado ali no Monte Sinai, eu entendo, eu acredito que ele andou um bocadinho ali. Ele andou. Então, a gente lê esse versículo aqui, ó, parece que foi sem querer, né? Moisés, ele pegou o rebanho dele, não viu, andei demais, acabou no monte. Não é isso que aconteceu ali, né? Moisés caminhou, irmãos, para chegar naquele monte, caminhou. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? O Espírito Santo já agindo na vida de Moisés, falando: vem cá, ó, hoje eu tenho um encontro contigo. Hoje eu tenho um encontro contigo. Aleluia, glória a Deus, viu? Irmãos, às vezes a gente passa um tempo de deserto. O deserto na vida do crente, irmãos, ele tem o seu propósito. O deserto na vida do crente, ele tem a sua função. Crente não morre no deserto, servo de Deus não morre no deserto. Nunca vi a Bíblia mencionar que um servo de Deus morreu no deserto. Mas muita coisa morre no deserto. A tua velha vida morre no deserto. O teu passado morre no deserto, viu? Coisas que você traz do mundo morrem ali naquele deserto. E no deserto Deus lapida a sua vida. No deserto Deus se transforma, no deserto Deus age. Elias foi para o deserto, Jesus foi para o deserto. E houve uma mudança de fase na vida deles, né? Glória, aleluia, Jesus, glória a Deus. Moisés vai ali para o deserto. Moisés ali passou 40 anos numa nova vida, até que num determinado momento ele está ali indo para o Monte Horebe, porque Deus colocou no coração dele: agora tu vai para lá. E Deus marcou aquele encontro. A hora que ele chega ali, ele vê aquela sarça, vê aquele espinheiro, aquela árvore, né? Ele vê aquela sarça pegando fogo. Mas a sarça está pegando fogo, mas não cai os galhos, não quebra, não está se consumindo. O que está acontecendo? Aí a palavra de Deus diz assim, ó: então diz consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, né? E aí acontece um negócio tremendo aqui, irmãos. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Irmãos, prestem atenção. A Bíblia está dizendo aqui que Deus só se pronunciou, Deus só se manifestou, porque Deus viu que Moisés desejou entender o que estava acontecendo na sarça. Olha aqui, ó. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse:
Tá? Então, Deus só falou com Moisés quando viu que no coração de Moisés, na mente de Moisés, surgiu o desejo de saber o que estava acontecendo. Irmãos, prestem atenção. Às vezes, eu me entristeço, irmãos, por que tantas pessoas, a gente quer passar um pouco de unção, quer passar um desejo, né? Falar, olha, você precisa desejar mais as coisas espirituais, você precisa desejar mais a presença de Deus. E às vezes eu vejo pessoas que estão na igreja há tantos anos e não sabem o que é ouvir Deus falar, não sabem o que é uma experiência maior com Deus, não sabem o que é o batismo com o Espírito Santo. Quantos irmãos nem creem, não têm nem discernimento do que é o batismo com o Espírito Santo, né? E às vezes, por que isso? Irmãos, presta atenção. A grande maioria das ações de Deus, na verdade, são reações a atitudes que você toma. Se Deus muitas vezes não está fazendo nada na tua vida, talvez esteja faltando você fazer alguma coisa para o reino de Deus. Talvez esteja faltando você tomar alguma atitude. Se Deus olhar para você vivendo uma vida estagnada, ele vai falar assim, meu Deus do céu, mas quanto preguiçoso nessa terra, né? Quanta gente que não faz nada. Meu irmão, minha irmã, se você aceitar buscar a presença de Deus, Deus vai agir na tua vida. Se você começar a orar, o chão vai tremer. Se você começar a buscar e adorar o Senhor, os alicerces da prisão que te rodeiam aí vão cair por terra para a glória de Deus. Aleluia! Deus só chamou Moisés, só se manifestou na vida dele no momento em que Deus percebeu que no coração de Moisés houve interesse por aquilo que estava acontecendo. Irmãos, Moisés poderia ter passado por aquela sarça falando assim, nossa, que coisa legal, né? Ou que coisa estranha, aquela sarça está pegando fogo, mas não se destrói. Falar, deixa para outro dia eu vejo. E ter seguido o caminho dele. Mas a palavra de Deus diz que Moisés olhou para a sarça e tomou uma atitude, eu vou lá ver, eu quero saber o que é isso. Eu quero saber. Quantos não têm interesse pelas coisas espirituais, irmãos? Estão na igreja porque estão querendo casa, estão querendo carro, estão querendo faculdade, estão querendo uma bênção A, B ou C, mas não estão querendo Deus vivo. Você não está na presença de Deus porque você quer Deus. Você está na presença de Deus porque você quer as coisas de Deus. Você quer aquilo que Deus tem para te ofertar. Mas quando você começa a desejar Deus na tua vida, a resposta que Deus tem para você é uma vida de intimidade com Ele. Aleluia! E na sua mão direita e esquerda existem delícias, existem bênçãos esperando. Mas se você, em primeiro lugar, priorizar o Senhor. A igreja tem passado muita luta, irmãos, porque ela está querendo a bênção de Deus, mas ela não quer Deus, né? E o mundo olha para nós e não pense, você não se engane. Ele percebe isso, ele enxerga essa situação. Ele sente isso, ele sente quando um povo está frio, ele sente quando a igreja está em pecado, ele sente quando nós não estamos vivendo um evangelho autêntico, ele sente. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus se manifesta a Moisés naquele momento. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Irmãos, por que nesse momento aqui Moisés escondeu o rosto e temeu olhar para Deus? Já pararam para pensar nisso ou não? Por que nesse momento? Porque até agora Moisés não estava com medo. Moisés já tinha visto a sarça, já tinha até conversado com a sarça e não tinha medo, não teve medo nenhum, né? A Bíblia não fala nesse momento aqui que a voz de Deus ficou mais alta, que Deus começou a gritar com ele, que teve um terremoto, um vento. A Bíblia não fala aqui que o fogo ficou mais forte da sarça, não fala nada. Mas Moisés, nesse momento, teve medo de olhar para Deus e esconder o rosto, né? Por que agora? Vocês já pararam para pensar? Por que agora? Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés temeu a Deus quando ele se identificou como Deus de seu pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
né? Porque nesse momento, irmãos, ele lembrou dos ensinos da mãe dele, viu? Ele lembrou dos ensinos da mãe, porque quando ele foi criado com a mãe dele falava para ele: filho, nós estamos passando essa situação aqui que nós estamos vivendo agora, mas esteja ciente que o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele apareceu para Moisés, ele apareceu para Abraão, ali na tenda, falou: sai para fora, conta as estrelas do céu. Ele fez milagres, ele faz isso e aquilo, ele cuidou de Jacó. A vida foi assim, assim, falou de Deus para Moisés. A palavra de Deus, irmãos, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Moisés agora estava com 80 anos de idade, já fazia mais de 40 anos, pelo menos, que ele não via a mãe dele, mas os ensinos da mãe Joquebede ainda estavam marcados, cravados ali no coração de Moisés, e foi isso que fez toda a diferença, aleluia, para que Moisés pudesse ser aquilo que ele foi. Não foi, irmãos, ver milagres, não foi ver, sabe, o reteté, não foi ver certas coisas que a gente vê mirabolante por aí, mas foi o ensino de base da mãe dele, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos estão me ouvindo, irmãos? Está tudo bem aí? Sim, pastor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Não foi, irmãos, sabe, sinais, maravilhas. Moisés não foi sustentado por sinais e maravilhas. Foi sustentado pelo ensino. Foi sustentado pelo ensino da palavra de Deus que ele recebeu da mãe dele, quando ele era criança, quando ele era novo, quando ele está aqui agora com 80 anos, no encontro com Deus. A palavra de Deus diz que ele reconhece esse Deus, e ele temeu olhar para Deus, temeu olhar para Deus. Eu sou o Senhor, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, presta atenção. Os pais, muitas vezes, hoje em dia, estão esquecendo dos seus filhos. Não é do culto à noite, mas é a escola dominical. Igrejas, eu quero dizer para você, se você tiver escola dominical na sua vida, você tem tudo. Mas se você estiver simplesmente contando com o poder e as coisas que acontecem no culto à noite, você está fadado à destruição, porque ali começa a ter um monte de redemoinho, de engano também junto. E às vezes você não percebe que Satanás está agindo ali também. Viu? Mas a escola dominical, o ensino da palavra de Deus, a ministração, entendimento, estudo da palavra de Deus é que vai te enraizar no evangelho, irmãos. Ensina a tua família, os teus filhos no ritmo que ele tem que viver, no costume que ele tem que criar de estar na presença do Senhor. E ainda quando for velho, se faltar igreja, ele faz uma. Viu? Se faltar uma igreja, ele vai arrumar alguém para estar junto com ele, orando com ele, buscando, e o grupo cresce, porque ele está enraizado e firmado na palavra do Senhor. Aleluia! Dom de línguas é uma coisa muito boa, dom de profecia é uma coisa muito boa, dom de cura é uma coisa muito boa, os dons espirituais é uma coisa muito boa, mas nada disso tem efeito se você não entender que Jesus Cristo é o verbo, e o verbo é a palavra, é pão. Viu? Eu não gosto de ir para a escola dominical, não gosto de ir para a escola dominical, você não gosta de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o verbo vivo, é a palavra, viu? Então, em nome de Jesus, entenda que a vida espiritual começa por aí. Eu já vou estar encerrando, mas não temos muito tempo mais, né? Glória a Deus, aleluia. Prestem atenção, só mais umas coisinhas aqui. Pode continuar, pastor. Fica à vontade, pastor. Do meu povo. Oi? Fique à vontade, pastor. Nós estamos aprendendo. Amém, glória a Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel.
o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Agora aqui, irmãos, 40 anos depois, Deus está chamando Moisés, né? Irmãos, a gente tem tantas coisas para a gente aprender nesses 4 versículos aqui, né? A palavra de Deus diz que Moisés passou 40 anos de deserto. 40 anos antes, irmãos, ele estava na jovialidade dele, ele tinha força, tinha saúde, né? Falou, agora eu vou fazer a obra e pá, eu vou arrebentar. A única coisa que ele consegue é matar um egípcio, não consegue fazer mais nada. 40 anos depois, irmãos, 80 anos de idade, o rapaz estava velhinho já, né? Já estava com idade, irmãos, né? 80 anos de idade, 80 anos, eles têm o chamado do Senhor, né? Irmãos, primeira coisa que eu vejo aqui, sempre é tempo de fazer a obra de Deus, viu? Se você se disponibilizar hoje, você falar, meu Deus, eu vou largar tudo, vou fazer a tua obra hoje, Deus te usa do mesmo jeito que usou Pedro, Paulo, Tiago, João, dentro da tua capacidade, dentro daquilo que você oferece para Deus, tá? Dentro daquilo que você tem de preparo, dentro daquilo do teu regional, ou de quanto você queira se lançar, do quanto você esteja disposto a renunciar para fazer aquilo que Deus tem de chamado na tua vida, aleluia. O limite não está em Deus, irmãos, o limite está em nós, né? O limite está em nós. A gente é que não crê naquilo que Deus quer fazer, a gente é que está preso à vidinha que a gente vive, a gente que está preso a conceitos que para Deus não faz a menor diferença. Né? Se você crê que Deus tem poder para te usar, irmãos, Ele vai te usar. Falou, Deus, eu creio, irmãos, eu vejo tantas pessoas, pastores, servos de Deus, que ainda existem nessa terra, servos tremendos de Deus, né? Às vezes está cuidando de uma obra que não sabe de onde vai vir o sustento para aquela obra, né? E eu vejo, por exemplo, minha pastora uma vez foi pagar a conta do aluguel da igreja e não tinha dinheiro. E saiu e falou, meu Deus, a imobiliária não vive de promessa, né? A gente recebe a promessa do Senhor e a gente aguarda no Senhor, mas a imobiliária tem o dia certo para pagar a conta, o dinheiro tem que estar lá. E se o dinheiro não está lá na hora certa, o negócio enrosca, né? E ela saiu um dia de manhã, irmãos, para ir pagar sem ter o dinheiro na mão. Sem ter o dinheiro na mão. De repente, irmãos, ela está parada na calçada ali para atravessar a rua. O vento trouxe um massinho de dinheiro embolado num elástico, né? Ela olhou para um lado, olhou para o outro, falou, isso aqui deve ser de alguém, né? Pegou aquele dinheiro e ficou esperando, vai aparecer alguém. Alguém vai aparecer perguntando por isso aqui, né? E espera, e nada de aparecer alguém. Né? Ela pegou aquele dinheiro e foi para a imobiliária com aquele dinheiro que ela tinha recebido ali. Faltava um pedaço grande, né? Ela tinha em torno de uns 20% do valor para pagar. E ela chegou lá. A hora que ela chega, falou assim, eu vou abrir esse dinheiro, eu vou contar esse dinheiro. O valor que tinha era exatamente a diferença que faltava para ela pagar. Exatamente a diferença que faltava para ela pagar a conta daquele mês. Testemunho como esse, irmão, esse eu escutei da minha pastora, da igreja que eu frequento. Eu escutei da minha pastora, que está lá, em Santo André. Né? Eu escutei da minha pastora, eu não escutei do fulano que falou para o Beltrano, que falou para o Ciclano. Eu escutei da minha pastora na minha igreja. Né? E como esse, irmãos, eu já escutei muitos outros testemunhos. Deus se encarrega, Deus faz, irmãos, viu? Deus trabalha. Agora, a gente vê aqui a situação de Moisés, irmãos, glória a Deus. Deus tem um chamado para ele agora, aos 80 anos de idade, né? E tem gente que fala assim, agora eu não consigo, eu já estou velho, não tenho força, não tenho saúde, não tenho isso, não tenho aquilo. Você não precisa ter nada, entenda uma coisa, quem vai fazer é Deus. A única coisa que você precisa saber é o seguinte, é Deus que está falando sim ou não? É Deus que está chamando sim ou não? Se Deus está chamando, irmão, deixa Deus trabalhar, porque Deus vai fazer na tua vida, glória a Deus, aleluia.
Deus vai fazer, glória ao Senhor, viu? Deus olha para Moisés, irmãos, tem gente que quando é pequeno, não faz a obra porque é pequeno, quando está na faculdade não faz a obra, precisa terminar a faculdade, quando casou tem que cuidar dos filhos, quando é vovó tem que cuidar dos netos, e não faz a obra nunca. Eu quero dizer para você, deixa os teus na tua mão, se você cuidar dos de Deus, Deus cuida dos seus, glória a Deus, aleluia. Deixa Deus trabalhar, meus irmãos, deixa Deus trabalhar, viu? Às vezes a gente perde o melhor de Deus porque a gente está achando que é a gente que vai fazer alguma coisa. Deixa Deus trabalhar. Deus não precisa do teu curso de teologia, Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa do teu carro, da tua casa, Deus precisa do teu coração disponível para Ele agir e trabalhar através da sua vida. Quem disse que é você que vai enfrentar o diabo? Você está se achando? Você está se achando bom demais, né? O único que realmente conseguiu vencer o diabo foi Jesus, irmãos. A gente vence porque o sangue de Jesus tem poder. Por nós mesmos, meu irmão. Nananina, viu? Agora preste atenção numa coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, irmãos. Isso aqui é tremendo. A Bíblia diz que Moisés ele saiu de lá com 40 anos e agora ele estava com 80 anos, com seus filhos, né? E ele começa a falar com Deus, Deus, procura outro, Deus, estou fora, né? Você já viu que eu já tentei lá atrás, Deus, né? Eu tentei, eu era bom, naquela época eu era bom, Deus, viu? Eu até era bom. Eu saí dali, eu tinha curso militar, né? Eu era instruído lá nos exércitos do Egito, eu tentei fazer alguma coisa, você viu no que deu lá, não deu certo, Deus, então não sirve para esse negócio, né? Agora estou aqui estabilizado, estou com 2 filhos, né? Estou estabilizado, estou com 2 filhos, minha esposa está aqui agora, que eu estou com 80 anos de idade, sabe que quer fazer alguma coisa? Quem sou eu, Deus? Olha a pergunta de Moisés. Quem sou eu, Deus, para ir tirar do Egito 2.400.000 hebreus que estão lá escravizados debaixo do poder do exército de Faraó? Quem sou eu, Deus? Eu, quando eu tinha força, não conseguia fazer nada, agora que sou velhinho, cagar aqui, já quer que eu faça o quê, Deus, né? Irmãos, o povo de Israel, presta atenção. Quando, hoje em dia, irmãos, a luta espiritual está muito grande, está pesada a luta, né? A luta espiritual não está fácil. É outdoor de pornografia, é televisão com tudo quanto é porcariada, é doutrinas malignas querendo ser colocada a goela abaixo da população que, na verdade, não concorda com elas, né? E tantas outras coisas que eu não vou nem falar, né? Hoje, irmãos, se uma pessoa, um servo de Deus, ele é crente, e ele, um dia, numa semana, ele perde um culto, ele sente o baque, sente ou não sente? Se você não estiver na presença de Deus, se você deixar de participar da reunião de oração, você sente a luta, você sente que o esfriamento. Se você passar 15 dias sem estar na presença de Deus, irmãos, a luta é pesada, é maior. Se você passar um mês, esse camarada não apareceu na igreja, irmãos, pode correr que esse camarada desviou. No dia de hoje é isso, tá? O camarada está um mês sem ir na igreja, corre atrás que esse camarada desviou. Esse camarada está passando luta, pode ir atrás, né? Agora, você imagina um povo, irmãos, que está há 430 anos sem ouvir uma profecia, ver uma cura, uma manifestação de Deus, né? Ver uma pregação de uma palavra diferente, 430 anos vivendo no meio de um povo onde tem mais de 1.000 deuses. É o Deus Ra, é o Deus Lua, é o Deus cabeça de cachorro com corpo de gente, é o Deus isso, é o rato, é a cobra, é a vaca, tudo é Deus, né? E você imagina um povo vivendo debaixo dessa opressão. Imagina um povo vivendo debaixo dessa luta, irmãos, glória a Deus, né? Um povo desse, irmãos, a luta espiritual está tão grande que o camarada já começa a se esquecer de Deus. Qual era a atitude de Satanás ali? O que Satanás queria fazer com o povo de Israel, irmãos? O problema não era fazer tijolo. Trabalhar e fazer tijolo nunca matou ninguém. Mas o que Satanás queria fazer com eles era fazer eles esquecerem a identidade que eles tinham como filhos. Presta atenção, irmãos, que quando nós começamos a ler, começamos a falar e pregar aqui, a palavra de Deus, no versículo 11, diz assim: quem sou eu? Moisés é a primeira pessoa na Bíblia que eu estou vendo passando crise de identidade.
É crise de identidade essa que a igreja tem vivido e vive até os dias de hoje. Crise de identidade que muitos cristãos estão vivendo e por isso vivem uma vida espiritual medíocre, porque não estão compreendendo o trabalhar de Deus, não estão compreendendo a sua identidade no reino, não estão compreendendo o papel da igreja nesse mundo e não estão compreendendo quem é o nosso próprio Deus. Quando Moisés lá na frente vai falar com o faraó, a palavra de Deus diz que o faraó fala assim, não vou deixar essa turma aí não, faz o seguinte, dobra o trabalho deles. Mas dobrar o trabalho? Dobra o trabalho. Sabe por quê? Porque eles estão ociosos. Eles estão ociosos, então estão querendo buscar a Deus. Dobra o trabalho deles, que eles não vão ter tempo para pensar em Deus. Irmãos, a técnica do diabo hoje é a mesma. Tá fácil ganhar o pãozinho nosso de cada dia? A luta tá grande ou não tá, irmãos? Tá fácil ganhar o pãozinho nosso de cada dia? Não tá. Por que isso? Porque Satanás está fazendo o quê? Dá trabalho para eles. Dá trabalho para eles não terem tempo de pensar em Deus. Dá trabalho para eles aí, para eles não poderem buscar a presença de Deus. E Satanás luta para escravizar. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, dízimos e ofertas não é simplesmente um fator de dinheiro dentro da igreja, é uma aliança que Deus permitiu para você, para te guardar de uma tribulação desenfreada, uma escravidão que Satanás quer colocar na tua vida, para impedir você de receber salvação. Quando você deixa de dizimar na casa do Senhor, você pode estar comprometendo a sua salvação. Por quê? Porque quando você é dizimista e ofertante, a palavra de Deus diz que Deus vai repreender o devorador, o espírito mamon. E qual que é esse demônio, a função desse demônio? É essa aqui, dá trabalho para eles se desligarem de Deus. Aleluia! Eu preciso correr, mas eu não posso deixar de passar esses detalhes para vocês, viu? Quando você está dizimando, Deus está fechando uma janela, uma brecha, para Satanás não entrar na sua vida espiritual, através da sua vida financeira, que pode te tirar da presença de Deus também. Viu? E aí a palavra de Deus diz que esse povo aqui estava 430 anos sem ver Deus falar. E Moisés fala assim, Deus, quem sou eu, né? Agora presta atenção o que está escrito na palavra de Deus aqui até o versículo 14. Deus lhe respondeu, eu serei contigo e esse sinal será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Glória a Deus. Presta atenção, irmãos, a pergunta de Moisés é muito pertinente, porque o povo de Israel vivia no meio de muitos deuses, tá? Então Moisés está falando, Deus, a hora que eu chegar lá e falar para eles que Deus me enviou, eles vão perguntar, afinal de contas, qual Deus que foi? Foi o cabeça de cachorro com corpo de cobra? Foi o Deus Sol? Foi o Deus Lua? Foi o Deus sei lá o quê, né? Foi qual? Qual que é o Deus que te apareceu aí? A pergunta de Moisés é muito pertinente, irmãos. Por quê? Porque Satanás queria fazer o povo de Israel perder a identidade. Perder a identidade. Irmãos, presta atenção. Você precisa entender que você é filho. Filho. Num determinado momento, no livro de Judas, a palavra de Deus diz que aparece um anjo brigando com Satanás e batendo boca com ele ali, e a palavra de Deus diz que aquele anjo não se atreve a abrir a boca para falar um insulto contra o diabo. Por quê? Porque anjo por anjo, irmãos, Satanás também é anjo. Tá? Então o nível de hierarquia é praticamente o mesmo ali. Satanás não estava derrotado naquele momento, né? Agora, você não é anjo, irmãos, você é filho. Você é filho. E Satanás sabe que o dia que você entender qual é a tua posição no mundo espiritual, ele está na roça. Porque um anjo não pode falar para outro assim, ó, sai em nome de Jesus. Mas você, como filho, você pode. Quando você abre a tua boca para falar para uma pessoa que está endemoniada, sai em nome de Jesus, se a tua vida está no altar do Senhor, o diabo tem que sair. Se a tua vida está ligada com Deus, se você realmente tem Deus na tua vida, o diabo tem que sair dali. Você não é anjo, você é filho, você tem autoridade. A Bíblia chama você de co-herdeiro com Cristo. Sabe o que é ser co-herdeiro com Cristo? Significa que você vai herdar as mesmas coisas que o Senhor Jesus vai herdar.
A herança de Jesus é também a tua herança. A Bíblia diz que você é co-herdeiro. Em Cristo Jesus você tem autoridade para pisar escorpiões e serpentes. Em Cristo Jesus você tem autoridade para derrubar o diabo. E ele sabe, irmãos, que o dia que você entender qual é a tua identidade, ele está na roça porque ele tem que obedecer. A palavra do Senhor na tua boca é poder. Se a tua vida estiver em ordem com Deus, se você não estiver em pecado, se estiver tudo em ordem, o sangue de Jesus sobre a tua vida tem poder para te purificar, para te fortalecer, para mudar e para usar a tua vida para derrubar o diabo. Ele sabe disso. Então, quando Satanás tentava fazer o povo fazer tijolo ali, falou assim, faz esse povo trabalhar para eles se esquecerem de Deus. Porque se eles se lembrarem quem é o Deus deles, e eles começarem a clamar, aleluia, nós estamos na roça. Eles sabiam, irmãos. Ali o mundo do Egito era um mundo de muita feitiçaria. Ele sabe. Satanás, ele sabe coisas muito maiores que você, às vezes. Porque às vezes você não se liga com Deus, não tem interesse de olhar a sarça ardente. Não tem interesse de botar os teus olhos ali na sarça. Se você botar os olhos e desejar, Deus vai revelar coisas para você tremendas, que você nunca imaginou. Nunca imaginou. Glória a Deus. Existe uma revelação disponível para você em Deus. Existe um poder disponível para você em Deus. Existe uma provisão para você em Deus. Aleluia. Problema ali, irmãos, era a crise de identidade. De identidade de Moisés, identidade do povo de Israel. Para encerrar, versículo 14. A resposta que Deus dá para Moisés, ela é tremenda, irmãos. Aqui no português isso esconde algumas coisas, mas quando você vai para o original desse texto, ele é muito rico, né? A palavra de Deus, versículo 14, diz assim, disse Deus a Moisés. Moisés pergunta para ele, Deus, qual é o Deus, né? Que Deus que eu vou falar? O que eu falo para eles? Deus responde para ele. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Quando a gente lê esse texto no português, esconde um pouco, mas no original, o que Deus está falando aí, irmãos, é o seguinte, eu sou tudo o que for necessário ser, para que a minha palavra se cumpra na vida do meu povo. Se for necessário ser o Senhor da guerra, eu sou Moisés. Se for necessário ser Jeová Jireh, o Deus da provisão, eu sou Moisés. Se for necessário ser o Jeová Rafá, eu sou Moisés. Eu sou Moisés, eu sou tudo o que for necessário ser, para que a minha vontade, a minha promessa, a minha palavra se cumpra na vida do meu povo. Ainda que o meu povo muitas vezes seja infiel, eu sou fiel, e em mim não falta poder para fazer o que eu prometi acontecer, aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, entregue-se na mão do Senhor, deixa Deus trabalhar, confia nele, todo mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e todo o resto ele vai fazer, meu irmão. Ele vai fazer, glória a Deus. A gente deixa de experimentar o melhor de Deus, porque a gente não confia, a gente não crê. É difícil, irmãos, viu? Para mim também é difícil. Às vezes a gente fala assim, Deus, pode fazer agora o que o Senhor quiser. Virou as costas, a gente está falando, ai, aí, o que vai acontecer? O que eu faço? E é assim mesmo a nossa vida, irmãos, viu? Infelizmente é assim, mas eu quero dizer que Deus segura a tua mão, viu? Apenas não se esqueça que você é filho. Você é filho. Você foi comprado na cruz do Calvário, um alto preço. Você não é anjo. Viu? Você não é anjo, você é mais que anjo, viu? Aqueles que vencerem, eles são mais que os anjos de Deus, viu? Aleluia, glória a Deus. Na nossa fragilidade reside o poder de Deus, viu? Eu quero dizer para você que nada depende de você, viu? Não depende de você. Depende do teu curso teológico, depende do teu dinheiro, depende disso, depende sim, alguma coisa de você, depende da sua disponibilidade, da sua decisão, porque Deus não trabalha, a Bíblia diz que o Espírito Santo é cooperador, ele não invade ninguém, viu? Se você deixar, Deus vai trabalhar na sua vida e através da sua vida. Amém, irmãos? Me perdoem o horário, me perdoem por ter passado um pouquinho do horário, que Deus possa estar abençoando os irmãos, receba essa palavra de vitória,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Pastor, foi uma bênção, né, ser ministrada pelo Senhor. Todos nós recebemos. Mas, pastor Ricardo, Oi. nós temos o costume, quando finaliza... Pode ligar a câmera. Quando finaliza a ministração, eu dou oportunidade, não para pregar em cima das pregações, que é antiético, mas para dizer o que a palavra trouxe naquele momento, 5 minutos para cada pessoa. Mas eu hoje vou fazer diferente. Eu hoje vou deixar que essa ministração fique ali martelando. Martelando, e a gente vai ali, ó, culminando ali essa ministração. Porque foi muito profunda essa ministração. É 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento da palavra. Então, eu vou pedir ao Senhor, quero agradecer ao pastor Elias, que me falou do Senhor, né? Porque era uma outra pessoa que vinha, mas ela teve que ir para o dentista. E Deus sabe todas as coisas, é Ele que prepara tudo, Ele que determina, Ele que ordena, né? Como já foi falado aqui, não sou eu, não é ninguém que manda. Quem manda é o doutor Jeová, né? E eu vou agradecer a todos que aqui estão. E quero agradecer ao senhor também, pastor. E, de repente, quem sabe, né? Eu poderia estar trazendo um estudo num sábado à noite para nossas, né? Para a gente, porque aqui também tem seminário, né? Uma vez no mês tem um seminário, né? E depois eu vou conversar com o senhor, porque esse projeto Tarde com Deus é um projeto que veio do coração de Deus. Aqui está o nosso livro, Tarde com Deus, né? São testemunhos, ele já foi traduzido no italiano, por Meridio Condil, e eu vou pedir ao senhor, pastor, que esteja finalizando, orando, finalizando a sua ministração e dando a bênção apostólica. E vou deixar Amém. ficar, né, ali na mente a palavra, no ouvido, porque o senhor fala igual um estrondo, e quando fala assim, os neurônios se acendem, né? Fica mais aceso, desperta do que dorme. Então, pastor Ricardo, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por esse pãozinho quentinho da padaria celestial, muito obrigada por esta água da fonte da vida fresquinha, direto dos céus, pela tua vida. Muito obrigada, pastor, e passa a palavra para o senhor estar dando a bênção apostólica. Amém. Glória a Deus. Eu, na verdade, mas eu sou apenas um presbítero, tá? Mas Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Vamos orar, então. Eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos e eu vou estar dando a bênção apostólica, tá bom? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai amado, por esses momentos que nós tivemos aqui na tua presença. Eu quero te pedir, meu Pai amado, que o Senhor continue falando ao coração de cada um, derramando a tua bênção, teu Espírito e o teu poder, glorificando, Senhor amado, o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, em tudo te exaltas, Pai. Em tudo, meu Pai, o Senhor se manifesta em nossas vidas, nos lapide, trabalhe conosco, nos ajude, Senhor, a entendermos que o Senhor está na frente em todas as situações. Perdoa, Jesus, os nossos pecados, Pai. Derrama, Senhor, o teu poder e renova, Senhor, as nossas forças, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Assim Jesus seja. Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre, e todos juntos vamos dizer amém, Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Que Deus continue te abençoando. E vamos estar aí, ó, raciocinando o que foi ministrado. Eu marco sim, pastor. Marco sim. Deus abençoe. Amém. Bom domingo para vocês. Muito obrigado pela oportunidade, viu, irmã? Deus abençoe e Deus dê vitória para vocês em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Tá bom? Amém. Vão para suas igrejas. Amanhã é domingo. E nós estaremos aqui segunda, em nome de Jesus. Tchau, gente. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Deus nos abençoe. Boa, Domênica. Um abraço. Obrigada, Bom, pastor Elias. Deus abençoe, pastor Elias. Muito obrigado pela oportunidade. Essa Obrigado, palavra. pastor. Deus abençoe. Foi uma palavra maravilhosa. A paz. A paz, gente. Paz a todos. Paz a Amém. todos.
Oh, essa palavra! Oh, aqui, ó. Maravilhosa. Eita, Jeová! A irmã Deus Zeneide. mudou por mim hoje. É. Glória a Deus. Você é Veloso. Tchau, gente. Tchau, Jai. Tchau, tchau. Tchau, paz, amada. Tchau.